Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós queremos nesta manhã gloriosa que o Senhor nos outorgou, que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos de pé nesta manhã. É motivo de adorar a Deus, de glorificar o Senhor pelas misericórdias do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Lamentações de Jeremias que as misericórdias do Senhor são elas a causa de nós não sermos consumidos. E para tanto eu quero nesta manhã orar juntamente com você, agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nosso Deus Ele nos tem concedido. Oremos a Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de o nosso Senhor Jesus Cristo, nesta feita estamos diante da Tua santa presença, agradecidos, ó Senhor, por esta oportunidade, uma oportunidade ímpar sem igual, que o Senhor nos tem concedido de estarmos na Tua presença. E isto, Senhor, é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque tudo isto é o Senhor que faz. Senhor, queremos Te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, através, meu Deus, da Tua santa palavra. Que o Senhor nesta manhã venha, através do Teu Santo Espírito, trazer ao nosso entendimento, esclarecimento, que o Senhor venha nos trazer exortação, edificação, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Senhor, fica conosco, é o que nós Te pedimos, ó meu Deus, agradecidos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesta manhã, nesta data tão especial, no dia 28, do 3, onde nós estamos aí findando esse primeiro trimestre de 2021, com uma lição muito gloriosa, que nos diz o título, Voltados os olhos para a bendita esperança. E essa lição, ela veio em um momento oportuno, em um momento onde nós conseguimos entender, pelos sinais de tudo que tem acontecido, que Cristo já volta. E nesta manhã nós estaremos estudando o tema sobre a segunda volta de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo para a igreja. E o que é bendita? Bendita quer dizer mais do que feliz. Também quer dizer abençoada, afortunada, ditosa, generosa, oportuna e também venturosa. Mas para nós entendermos com mais clareza, bendita esperança, ou seja, bendita quer dizer mais do que feliz. E nós estamos com o nosso texto áureo quer dizer um texto de ouro, quer dizer também, que tem por título Aguardando a Bem-aventurada Esperança e o Aparecimento da Glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está no livro de Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 13. E nossa verdade prática diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Então nós entendemos, irmãos, que não é uma utopia. E utopia é algo imaginário. Isso não é algo da imaginação humana ou algo fantasioso, mas é algo que é dito pelo próprio Senhor Jesus, porque Ele nos fez uma promessa e nós aguardamos. E aí fora, no mundo, as pessoas costumam dizer que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, ela é viva. E nós temos base nisso no livro de 1 Pedro, no capítulo de número 1, e o versículo de número 3, que nos diz: e nos vivificou com uma viva esperança. Então nós temos uma esperança que é viva e não pode murchar, ou seja, ela não morre, ela é viva na nossa alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a nossa verdade, a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, do versículo 6 ao versículo de número 11,
você pode estar acompanhando aí na tua casa, ou pela Bíblia Sagrada, se você não tem a revista, ou se você tem a revista, você pode acompanhar pela revista da Escola Bíblica Dominical. Amém? E nós queremos aí já dar início na nossa introdução, e nós vamos, assim, com a graça de Deus, estarmos falando aquilo que o Espírito de Deus colocar nos nossos corações. Diz assim a introdução: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Então, o que é bendita esperança? É a segunda vinda de Cristo para buscar a sua igreja, ou para levar a sua noiva consigo. E nós vamos ver aí o que é a segunda vinda de Cristo. Nós estaremos vendo no decorrer da nossa lição. E me fez lembrarmos, aqui nas Sagradas Escrituras, já que nós estamos falando da segunda vinda de Cristo, dos sinais que a palavra do Senhor nos diz, através dos hinos e através das Sagradas Escrituras. Eu gostaria de ler aqui a primeira estrofe do hino 26 da nossa harpa cristã, que nos diz: quão glorioso o cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se-á triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Quão glorioso é para nós estarmos pensando e aguardando a bendita esperança da igreja, dos salvos em Cristo. O nosso primeiro tópico nos diz: breve o Senhor virá. Breve o Senhor virá. Aí nos diz aqui: a vinda de Jesus é tão certa quando a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Nós podemos ver a cada dia se cumprindo paulatinamente as promessas de Jesus, a qual ele fez para a igreja, né? Aqui o comentarista ele fala sobre a sucessão dos dias. E o que é a sucessão dos dias? Nós entendemos pelo findar do dia, né? O dia, nós entendemos que logo findando o dia, findo-se o sol, entra-se já a noite. E terminando a noite, ou seja, logo pela manhã, nós podemos ouvir os pássaros cantando, nós entendemos que o dia vai raiar, que o dia vai começar. Assim será também a vinda de Cristo. Nós entendemos pelos sinais que tudo está se cumprindo cabalmente, porque fiel é aquele que fez a promessa. O primeiro tópico, ele está dividido em 3 subtópicos. E o primeiro tópico nos diz assim: a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, ou seja, todos aqueles que se dizem cristãos, independente de denominação, entendem que Jesus voltará. Entendem assim. Porém, alguns têm aí as suas divergências, as suas questões doutrinárias. Alguns entendem, né, que Jesus ele voltará, mas em questão de tempos
e eles se perdem um pouco. Mas nós, como pentecostais, nós esperamos e aguardamos na promessa de Jesus, porque ele nos fez uma promessa, que ele voltaria para buscar a igreja. Aí nos diz assim, que o cristianismo de Jesus, um dia que Jesus voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Né? Como eu já disse, tem algumas discrepâncias, há algumas discordâncias, né? Mas para aquele que lê as Sagradas Escrituras, ele entende como disse Jesus, né? Que aquele que lê, entenda, né? Entenda. Há diversas interpretações sobre o tema que foge ao escopo, ao corpo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento? Arrebatamento, irmãos, quer dizer tirar com força, ou seja, tomar com rapidez. Isso quer dizer arrebatamento, tomar com força. Segunda vinda é o arrebatamento da igreja, está relacionada lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 15. Está dizendo ali o apóstolo Paulo, falando, ensinando aos irmãos acerca da vinda de Jesus. Ele começa a dizer que nem todos nós, nem todos dormiremos, né? Mas ele diz que aqueles que estiverem no pó da terra ressuscitarão primeiro. Aí ele continua a ensinar e a dizer aos irmãos, e nós que estivermos vivos, seremos transformados e iremos encontrar com Cristo nos ares. Ou seja, ele está falando aqui sobre o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de corroborar com o texto da palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, nos diz assim, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Quando a expressão e a segunda volta de Cristo em glória, quando lá no versículo de número 8 da nossa lição, nos diz assim, mas recebereis, versículo de número 8 nos diz assim, perdoa, irmãos, eu dei uma pulada aqui, mas é outro assunto que nós queremos falar. Vamos ler também lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 1, e o versículo de número 7. Apocalipse 1 e 7. Vamos para a Bíblia. 1 e 7 de Apocalipse, diz assim, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí fala-se sobre a segunda vinda de Cristo em glória. Como nós já entendemos, irmãos, pelas Sagradas Escrituras, é um tema onde muitas denominações se perdem aí. Por isso o comentarista disse que aí foge, né, sobre o conhecimento de algumas denominações. Alguns existem aí uma discrepância, uma discordância. Alguns entendem que Jesus virá antes do período da grande tribulação. Outros acham que Jesus virá no meio da grande tribulação. E outros acreditam que Jesus virá depois. Nós, como pentecostais, nós cremos, irmãos, que Jesus, ele voltará antes que comece a grande tribulação, porque é ele que nos livra da ira futura. Essa é a nossa esperança. Vamos para o tópico de número 2. Uma promessa de Jesus.
Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Nós temos uma promessa de Jesus. No capítulo de número 14 de João, onde ele ali fala com os seus discípulos, quando ele fala sobre a sua morte, fala que ele será morto, e eles ficaram tristes, eles ficaram muito chocados com aquela revelação de Jesus a eles. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejam vós também. Então nós temos aí uma esperança, uma promessa feita por Jesus, porque a palavra do Senhor nos diz que ele não pode mentir e nem pode negar a si mesmo. E todas as promessas de Deus nas Sagradas Escrituras, elas se cumprem cabalmente. Aí aqui no finalzinho nos diz assim, do meio para o final, talvez dissessem ainda, estivessem ainda pensando no reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais: o dia e a hora dessa bendita esperança é a exclusividade do Pai e está fora do radar humano. E nós entendemos que nós precisamos, irmãos, como disse Jesus, estarmos vigiando, né? Eu gostaria de ler aqui um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 21, e o versículo de número 36, quando Jesus ele diz, existem algumas, irmãos, definições e algumas bíblias que nos dão uma clareza melhor, né? E eu vou ler aqui na King James, que diz assim a palavra do Senhor, versículo 36, 21, 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer, e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, escapar, livramento, fala de um livramento, né? Então o Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa, que nos livraria da ira futura, do que está para acontecer. E os sinais, irmãos, eles são cada dia, como eu já disse, mais visíveis. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar orando, porque aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém ele é discernido. Porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos primeiro vigiar e orar. Devemos estar vigiando e orando. Subtópico de número 3. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Vamos ler, irmãos, eu gostaria de ver aqui mais um hino da nossa harpa cristã, que é o nosso hinário oficial, o hino de número 401. Diz-nos assim a primeira estrofe, prestem atenção. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Esta é a nossa esperança e temos essa certeza, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Aí o comentarista, ele nos diz aqui, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros. Infelizmente, nós podemos
ver na história que muitos ou todos aqueles que tentaram prever a volta de Jesus, eles foram frustrados. Não somente eles, mas os líderes que se frustraram, mas aqueles que também estavam em volta dele. Foi por isso que Jesus ele disse, quando alguém disser, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está lá, Jesus disse, não vá com eles, porque eles eram passivos de erros. Então, essa promessa, Jesus disse que naquela época nem ele sabia, mas unicamente o Pai, ou seja, foge do radar humano, foge do entendimento humano. Mas somente o Pai, é Ele quem sabe o dia e a hora que isso se dará. E para isso nós devemos estar atentos, não devemos dormir, não devemos estar dormindo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, diz assim a palavra do Senhor, 13, 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, todas as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, aquele que anda em treva não sabe para onde vai. Mas aquele que anda na luz, ele sabe para onde vai. Porque as coisas lhe são claras. E nós estamos andando em Cristo. Nós estamos confiando em Cristo. Não estamos confiando em falácia de líderes ou de homens que têm aí as suas imaginações férteis. Mas nós estamos confiando na promessa bendita de Jesus, que é a volta dele para buscar a sua igreja, para arrebatar a igreja que o aguarda, orando e vigiando. Vamos, irmãos, agora para o tópico de número 2. O tópico de número 2 fala sobre a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, atento. Né? Eu gostaria de mais uma vez de ler aqui a palavra de Deus, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41, quando o Senhor Jesus, ele nos traz uma advertência. 26, 41, que diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, devemos estar atentos, vigiando, para que nós não venhamos cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas nós somos tendenciosos a errar, a falhar. Porque, irmãos, existe uma questão, tem muita gente que ora muito e não vigia nada. Ou alguém que vigia, né, ou ora e não vigia, ou vice-versa. Então nós devemos estar como? Jesus disse que nós devemos estar vigiando e orando. Vigiando e orando. Para que não entreis em tentação. Então nós devemos estar alertas, estarmos de olhos abertos. Aqui o nosso primeiro tópico diz assim, do tópico de número 2, exortação à vigilância. E exortar, irmãos, é animar ou induzir alguém a fazer ou pensar. E nesta manhã, nós estamos aqui através dessa lição, trazendo ao teu coração um despertamento. Um despertamento. Porque, irmãos, é comum que na nossa caminhada
nós passemos por momentos difíceis da nossa vida, passamos por adversidade e às vezes na caminhada alguém costuma cansar, costuma a desanimar. Mas nesta manhã eu quero te trazer ao teu coração um despertamento. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, a sua dificuldade, mas existe uma promessa para a igreja. Há um repouso para nós. Há um lugar de gozo para nós. Então vale a pena nós passarmos por tudo aqui e nós sabemos que nós teremos uma vida eterna. Ainda que nós vivamos aqui 70 anos, 80 anos, 90, 100 anos, o que é isso diante de uma eternidade? O que é isso diante de uma vida eterna que nunca se findará? A nossa vida aqui, ela vai findar, mas nós sabemos que existe um lugar de gozo, um lugar que o Senhor Jesus preparou, e Ele disse que lá tem muita morada. Então, se você tem vivido um momento de desânimo, um momento de descontração, está distraído com tantas outras coisas, o Senhor te diz nesta manhã, desperta, levanta da tua posição, porque há um repouso eterno para nós, para a igreja de Cristo. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 44, aqui na nossa Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, ele traz mais uma advertência. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, né? Porquanto aqui o Senhor Jesus, ele disse que Jesus, ele virarmos no momento onde ninguém pode estar entendendo, alguém pode estar desapercebido com tantas outras coisas. Jesus, certa feita, ele fala a respeito de um homem que saiu em viagem. E ele deixou ali os seus servos para que eles dessem ali o seu alimento para a casa, para que cuidasse da casa. E ele não falou o dia que ele ia voltar. Mas disse que esse senhor dessa casa, ele poderia voltar. E ali, eles estivessem ali, espancando os seus servos, se embriagando, fazendo tantas coisas assim. Aquele senhor voltaria naquele momento e estaria requerendo deles, o que era para eles estar fazendo e não fizeram. Era para estar fazendo a coisa correta, a coisa certa. Ou seja, alguém pode estar nesse exato momento achando que Jesus pode demorar ainda, Não sei mais quantos anos. Mas até agora Jesus não veio. Desde há muito tempo eu ouço que Jesus virá, mas até agora nada. Mas, irmãos, o nosso Senhor manda nós estarmos vigiando, estar alerta, porque os sinais nos mostram que Cristo já volta. Tudo está se cumprindo. O que nós estamos vendo na atualidade, o que nós estamos apercebendo, irmãos, no meio político, não é só no Brasil, mas é mundialmente, nós estamos vendo tudo isso acontecendo. São os sinais da vinda de Jesus. Jesus disse que tudo isso aconteceria. Fome, pestes, terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo aí no meio político, no meio social da humanidade, a violência que aumenta a cada dia. Tudo isso são os sinais que Jesus disse que aconteceria. E nós devemos estar apercebidos para que nós não venhamos sermos pegos de surpresa. Então nós devemos estar atentos, vigilantes. Essa era também a preocupação nos ensinos do apóstolo Paulo, Ele estava ali dizendo para que os irmãos, eles não estivessem dormindo, para que eles fossem sóbrios, para que eles fossem equilibrados, O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas,
dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem apercebidos, ou seja, atentos. Crentes escatológicos, são os ensinos das últimas coisas. É chamado de escatologia. A nossa fé, irmãos, a nossa fé, ela está apoiada em 9 doutrinas bíblicas. 9 doutrinas, não vamos citá-las, mas nós vamos aqui entender somente a parte da escatologia, que fala das últimas coisas, que fala sobre a vinda de Jesus. Os alardes falsos alardes, ou seja, falsos rumores, da volta de Jesus. Como eu já disse anteriormente, muitos líderes por aí tentaram de todas as formas anunciarem a volta de Jesus, E dizem que aqueles também que estavam em volta deles se decepcionaram. Até algumas décadas atrás, nós podemos ver aí algumas profecias de Nostradamus, Foi um dos que nós vamos citar aqui, onde ele aí fez aí as suas previsões. Houve pessoas, irmãos, que até tiraram a sua vida. Houve pessoas que entraram em colapso, ficaram tão preocupados que fizeram coisas horrendas consigo próprio. Mas todos quantos tentaram de todas as formas anunciar ou prever a volta de Jesus, eles tiveram aí as suas frustrações, tentaram de outras formas dar novas datas, mas isso foi em vão. Aí nos diz aqui, alguns deles cravaram várias datas, outras depois de constatarem que elas não batiam, reiteraram as supostas profecias e as protelaram, ou jogando mais para frente, para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. E é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, Porque não convém nós entendermos os tempos e as estações, mas devemos entender, irmãos, no que foi dito lá no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então eles disseram aqui que não tinha que se preocupar com tempos e estações, mas eles fizeram aí eles ouviram uma promessa gloriosa dos anjos. Os discípulos, quando eles estavam ali, com os seus olhos olhando para Jesus, quando Jesus estava sendo assunto aos céus, subindo aos céus, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele voltar. Ou seja, fala sobre a segunda vinda de Cristo em glória com a igreja para buscar ou para implantar o seu reino, para implantar aí juízos e sentenças sobre o falso profeta, o anticristo e a besta, E todos quantos não estão com seus nomes escritos no livro no livro do Cordeiro. Então que nós estejamos vigiando para que nós não sejamos apanhados de surpresa, para que esse dia não nos apanhe de improviso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico de número 3. Vivendo com fidelidade. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo, Ele exige santidade do seu povo. Da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade a nós. Ele exige de nós fidelidade. Então nós devemos ser fiel. Aqui, viver com fidelidade é adotar um estilo de vida. Ou seja, a minha vida, ela tem que condizer com o meu Deus.
A minha fidelidade tem que estar condizendo com o nosso Deus. Sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou. Então nós devemos adotar um padrão, irmãos, de santidade, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então que nós possamos, irmãos, andar com uma vida de santidade, de fidelidade, enquanto nós estamos andando aqui nessa terra. Porque o nosso Deus, aquele que nos chamou, Ele é santo. Definição de fidelidade. Fidelidade, irmãos, diz, é aquilo. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Fala aí sobre já um dos frutos do Espírito, né? Está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, né? Fala sobre a fé. É uma característica de quem é fiel, leal ao Senhor. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico da Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Ou seja, o nosso Deus, irmãos, Ele é fiel. Ele é fiel. Então, o Senhor exige que nós também sejamos fiéis. Eu gostaria de ler aqui no livro de 2 Timóteo 4 e o versículo de número 10 e 11. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10 e 11. Só para nós termos aqui, aí nos diz assim, sobre fidelidade, irmãos, nós devemos ser fiel. Aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo, um jovem obreiro, ele fala sobre Demas, né? Aí nos diz aqui a palavra do Senhor, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então aqui fala sobre fidelidade. Nós devemos ser fiel ao Senhor em todo o tempo, em todo o nosso caminhar, em toda a nossa vida. Nós devemos permanecermos fiéis ao Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 10, lá no finalzinho, a parte B do versículo diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, não devemos ser fiel até o meio, mas até o fim. Até o fim. Há alguns que dizem por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Isto é engano, meus amados irmãos. Isto é engano, porque nós devemos ser fiel até a morte. A verdade é um dos atributos morais de Deus, né? De Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus, Ele é fiel, né? Eu gostaria de ler no livro do Apocalipse, do Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 23. Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Esperança, como eu já disse no começo, esperança é essa que não murcha. Esperança é essa que está viva dentro de nós. Devemos retê-la firme, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que fez a promessa. Fiel é aquele que disse para os discípulos, eu vou para o céu, vou preparar lugar, mas eu voltarei para vos buscar. Então ele fez a promessa, e todas as promessas que Deus ele fez, irmãos, nas Sagradas Escrituras, elas se cumprem cabalmente. E me fez lembrar de Gênesis 3,15, quando o Senhor disse que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o seu calcanhar. Jesus, ele veio, irmãos, porque a promessa, ela foi feita lá no princípio.
E ela veio. E o profeta Isaías, ele profetizou muito acerca do Messias, acerca de Jesus. E Jesus, ele veio em um cenário onde o povo estava necessitando de um Salvador. Jesus, ele veio conforme a palavra de Deus. Nasceu de uma virgem, morreu em uma cruz, e sobre essa cruz ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades. E a Bíblia nos diz que o castigo que estava sobre ele é a nossa paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o castigo que estava sobre Jesus, é que trouxe a paz para nós. Então nós podemos entender que Deus, ele é fiel, é Ele que cumpre todas as palavras, porque Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo, e todas as promessas, elas se cumprem. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor fez a você, eu não sei qual foi, mas você sabe, e você pode nesta manhã estar meditando no teu coração. Talvez ela esteja um tanto que você pode até achar que está demorando, mas as promessas de Deus, elas se cumprem. Quando o Senhor nosso Deus, ele fala, elas se cumprem cabalmente. E todos nós, os crentes salvos em Jesus, nós temos promessas. Promessas esta, que talvez ainda não se cumpriu na tua vida, mas fique firme, porque ela vai se cumprir. E a bendita promessa de Jesus é de voltar para buscar a sua igreja. Portanto, nós devemos continuar firmes, continuarmos apercebidos. Talvez nesse momento de pandemia, talvez nesse momento que nós estamos vivendo essa dificuldade, você esteja aí preocupado, assustado, mas eu quero te dizer, não se turbe o teu coração. Credes em Deus, crede no Senhor. Ainda que tudo pareça estar dando errado, parece que nada está acontecendo, mas saiba que tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida, e ela vai cumprir cabalmente, porque fiel é aquele que fez a promessa. A fidelidade como virtude cristã, né? A fidelidade é uma virtude do crente. É uma virtude do crente, porque nós temos aí, como eu já disse anteriormente, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, falando sobre a fidelidade. É uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. O Espírito de Deus que está na nossa vida, ele trabalha isso em nós. Isso em nós. Ainda, como eu já disse, que tudo esteja dando o contrário. Parece que tudo está dando errado. Mas nós somos fiéis, vamos permanecermos fiéis, porque Ele é fiel conosco. Mesmo sendo nós infiéis para com Ele, Ele continua fiel para conosco. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos no grego fala de... Tempos no grego, nessa passagem, é cronos. Esse significa um longo período. Haveria um espaço de tempo, né, para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Né? Eu já até me lembrei aqui, trouxe ao meu coração, lá no livro do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, ele fala sobre, né, o tempo, que para o nosso Deus, 1000 anos, ele é como um dia. E um dia é como 1000 anos para Deus. Né? E nós entendemos, irmãos, que o Senhor, ele não está preso ao tempo. Ele não está preso ao tempo. E o apóstolo Pedro ali, ele exorta os irmãos para que eles tenham um ânimo sincero. Ele disse que haveria homens escarnecedores e que esses homens andariam segundo as suas próprias concupiscências, né? Dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque isso não vai acontecer, né? E muitos seriam pegos por esta doutrina. Mas nós, irmãos, aguardamos
bem-aventurada esperança, né? Aguardamos esse dia glorioso. Então, nós devemos estarmos apercebidos, né? Nesse verso é também kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, ou seja, o nosso Deus ele não está preso ao tempo. E nós também devemos estar, meus irmãos, apercebidos. Então, que essa lição nesta manhã, ela venha de encontro à sua necessidade. O Senhor, nesta manhã, Ele te anima, Ele te exorta, né, para que nós venhamos, eu e você, nós venhamos continuar crendo, confiando, né, que tudo está se cumprindo. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. Amém. Que nós possamos dizer nesta manhã, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos estarmos com esta palavra, guardando esta palavra, confiando na bendita promessa de Jesus. E eu quero nesta manhã profetizar sobre a sua vida. Graça e paz te seja multiplicada. Glória ao nome de Jesus. E eu quero nesta manhã, meus irmãos, agradecer a Deus, orar ao Senhor, agradecendo por essa lição tão gloriosa e lembrando aos irmãos que logo mais à noite teremos um grande culto de adoração a Deus. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento onde nós temos que prestar o nosso culto a Deus pelas lives, pregar a palavra pelas lives, mas você será atingido pela palavra de Deus. É bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Não se esqueça, nessa noite, reúna a tua família, ponha lá no YouTube e vá lá ouvir a palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe lá os seus comentários, interaja no momento da pregação de Deus, da palavra de Deus, e você será muito abençoado. Amém? Oremos a Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós queremos, ó Senhor, te agradecer por tua santa palavra, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, e antes, meu Deus eterno, ela faz tudo quanto lhe apraz. Senhor, que a tua palavra tenha achado guarida nos corações, e os irmãos sejam abençoados por tua palavra. Se houver nesta manhã, Senhor, alguém enfermo, cura. Senhor, se alguém com dificuldade, abre as portas, Senhor, da vitória, traz alegria, traz conforto, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos agradecidos no maravilhoso nome de Jesus. Amém.